Olá, queridos amigos, aqui estamos mais uma vez trazendo para vocês a nossa mensagem musical. O título da música de hoje é Eu Quero Apenas. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para essa preleção doutrinária virtual, com muita alegria e satisfação. E desde já rogamos aos amigos que se unam em pensamento conosco neste momento e fazendo votos de que estas reflexões sejam de alguma sorte úteis para aplicação na nossa vida diária. O tema da doutrinária de hoje é oração e renovação. E como habitualmente nós fazemos, dividiremos em 4 momentos. Primeiramente, nós leremos uma mensagem, que é a mensagem na qual a nossa preleção está inspirada, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. A seguir, faremos uma prece de abertura dos nossos trabalhos, depois as reflexões doutrinárias e, por fim, uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar. Do capítulo 21 da obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, meus amigos, nós estamos aqui diante de uma exortação. Orar, com certeza. Oração é agregação psíquica, é preservativo contra a loucura, é uma forma de nós nos reequilibrarmos, de alcançarmos esta impermeabilidade às intuições menos nobres, é uma forma de nós nos resguardarmos, mas, sobretudo, renovação. Converter esse bálsamo, esse consolo, esse refrigério em ações positivas. Vamos ter condição de falar sobre isso, então. Vamos, antes disso, orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em velhas nem em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Então, amigos, vamos agora refletir sobre oração e renovação. Como vimos, estamos tomando por base o capítulo 21 da obra Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, que trata sobre o tema. Nós reparamos que Emmanuel inaugura esse capítulo com uma citação de uma epístola paulina, em especial a epístola aos Hebreus. E nessa citação, na verdade, na epístola aos Hebreus, ele faz a citação de um dos salmos, de um trecho de um dos salmos, que fala sobre a adoração a Deus que não se dá com atos exteriores, que a verdadeira adoração é aquela do coração. A gente vai ver que em O Livro dos Espíritos, os espíritos já tinham respondido isso a Kardec, no capítulo específico que fala sobre lei de adoração, lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, quando as questões desdobradas são em torno das leis morais. Mas antes de falar de tudo isso, a gente precisa falar um pouco sobre a Epístola aos Hebreus. Os teólogos da Bíblia de Jerusalém vão dizer que a autenticidade da Epístola aos Hebreus é posta em dúvida, porque ali São Paulo, na forma com que os teólogos da Bíblia de Jerusalém se expressam, parece escrever de uma forma sumamente diferente. Então, até hoje, os teólogos não são unânimes em comprovar a autenticidade dessa epístola em especial. Então, eles dizem que no tocante à forma literária e o estilo deste escrito, desta carta, é de uma pureza elegante que não parece a pertencer a São Paulo. Não é que eles estejam acusando São Paulo de uma escrita grosseira, mas a forma como se escreve é sumamente diferente das outras epístolas. Quando nós, no Espiritismo, lemos a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, a gente consegue traçar uma hipótese em relação a essa autenticidade. De fato, quando a gente lê a Epístola aos Hebreus, é bem diferente das outras paulinas. Mas sabendo dessa parceria profunda e muito bela entre Paulo e Estevão, talvez na Epístola aos Hebreus, essa epístola escrita a quatro mãos, como todas as outras, tenha tido muito mais influência de Estevão do que propriamente de Paulo. Daí a estranheza da forma com que ela é escrita. Essa é uma hipótese que nós aqui levantamos. E aí os próprios teólogos vão dizer, olha, reconhece-se o pensamento paulino, por exemplo, quando se desenvolve o tema da fé. E aí eles dão vários exemplos. Mas aqui nós estamos admitindo que é um redator que se inscreve na ambiência paulina, o que para nós espíritas estamos de acordo com essa hipótese que os teólogos levantam, porque, de certo modo, é um problema que é muito bem equacionado e resolvido com a mediunidade. Então, de fato, como foi escrito a quatro mãos, há a presença do pensamento paulino, mas esse redator que se inscreve na ambiência paulina é esta parceria junto com Estevão, ainda que desencarnado. E aí eles dizem que não há acordo quando se trata de identificar quem é esse autor anônimo. Eles chegam a aventurar alguns nomes, mas preferem não citar para não incorrer em erro. E aí eles começam a falar, então, das características, já que eles não conseguem delinear a personalidade, falam de algumas características desse tal redator anônimo. Ó, possivelmente é um judeu de cultura helenística, cultura grega, e, de fato, quando a gente vai ler a obra Paulo Estevão, a gente vai ver que a ascendência de Estevão, né, é do povo hebreu, ele é um israelita da tribo de Issacar,
E aí os teólogos dizem familiar na arte da oratória, quando a gente vê a pregação de Estevão, tanto na Casa do Caminho quanto no Sinédrio, antes do seu apedrejamento, né, naquela sentença injusta, a gente vê que realmente era um orador extraordinário, profundamente inspirado pelo alto, né, e que tinha um profundo conhecimento da Torá e sabia concatenar os raciocínios no seu discurso, ligando a lei de Moisés ao evangelho de Jesus como poucos, né? E os teólogos continuam, era atento à interpretação pontual das passagens veterotestamentárias do Antigo Testamento, então foi alguém que teve, né, contato com o Velho Testamento, então foi alguém que foi ensinado nas leis, né? E de fato, quando a gente percorre a história de Gesiel ainda, a gente vê que essa tradição foi passada do seu pai Jochebed e sua mãe, né, para ele e sua irmã Abigail. E aí eles dizem ainda, para finalizar, os teólogos, e este redator misterioso era profundamente atento ao perigo da apostasia, que é a renegação das crenças antigas. Ou seja, ele fala sobre o Evangelho de Jesus e faz esse contexto, faz essa ponte, mas não renega, não destrói a lei de Moisés, repetindo Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E além disso, esse redator anônimo também busca confortar aos que parecem lamentar o esplendor mosaico. Então é como se ele enaltecesse a importância da lei de Moisés para aquele tempo e para dar as premissas para as sementes germinarem do evangelho de Jesus. Então é interessante porque a interpretação dos teólogos casa muito bem com aquilo que nós temos de informação da literatura mediúnica. Então tudo isso para a gente dizer dessa citação inicial de Emmanuel nessa mensagem. Então, repetindo a citação: holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Aqui, Paulo anota o sacerdócio de Cristo e a ineficácia dos sacrifícios antigos, que faziam parte da tradição antiga. Esse trecho, se a gente for ver na Bíblia de Jerusalém, ele está em itálico. Por quê? É uma citação dos Salmos. Salmos, capítulo 40, versículos 7 a 9, diz assim: não quiseste sacrifício nem oferta, abriste o meu ouvido, não pediste holocausto nem expiação, e então eu disse: eis que tenho no rolo do livro, foi-me prescrito realizar a tua vontade. Meu Deus, eu quero ter a tua lei dentro das minhas entranhas. Então o salmista, profundamente emocionado, né, nesse discurso tocante, faz justamente esse reconhecimento de que Yahvé não pediu sacrifício nem oferta, não pediu holocausto nem expiação. Entregou as leis sagradas, aqui nessa figura do rolo do livro, com a vontade escrita de Deus, e agora esperando que nós possamos dar-lhe cumprimento. E aí, no final desse curto trecho, o salmista vai pedir: Senhor, quero te pedir, quero ter a tua lei dentro das minhas entranhas. Isso é interessante, porque nós, hoje, no ano 2020, que temos conhecimento da lei de Moisés, do Velho Testamento, do Novo Testamento, temos a doutrina espírita codificada, a gente ainda percebe que boa parte dessa lei não entrou nas nossas entranhas, né? Desculpem a redundância, mas parece que esse evangelho ainda está muito bem na nossa cabeça, através das citações, das lembranças dos versículos e dos ensinamentos, mas ainda não desce para o nosso coração a ponto da gente praticar este evangelho, pelo menos de uma forma mais ostensiva, como nós já deveríamos. Então, é sobre isso que fala essa mensagem, e este é o tema da nossa palestra. A oração servir como renovação de hábitos, renovação de vida mesmo, perante as perspectivas de luta. É uma forma da gente ver a vida com outro olhar, ver as provas com outro olhar, ver os nossos companheiros de marcha com outro olhar, a fim de que a gente possa modificar a nossa conduta, ou seja, dar frutos mais saborosos, né?
já que essa árvore do Evangelho foi plantada nos nossos corações, nós, enquanto solo fértil, precisamos fazer com que essa árvore se torne cada vez mais frondosa e dê frutos através das nossas ações e do nosso comportamento. Então, Emmanuel começa a fazer as reflexões no seguinte ponto: fazer o sacrifício exterior é fácil, é como a gente faz a discussão na doutrina espírita. Caridade material é fácil, basta ter o dinheiro. Às vezes não precisa nem a gente ir presencialmente fazer essa caridade, a gente pode dar o dinheiro para outra pessoa fazer por nós, né? Olha quantas iniciativas tem pelos centros espíritas que você se torna um doador, faz um depósito na conta bancária, o que é um ato de bem, uma ação no bem, contundente, é importante, é necessária, mas aqui a gente está falando de comportamentos que gerem o envolvimento próprio, né? Não é que a gente esteja desmerecendo a caridade material. Ela é muito necessária. Por quê? Porque ainda há pessoas vivendo na miséria, na pobreza extrema, e que são carecentes desse mínimo. Então, não fossem a associação das pessoas para poder angariar esses recursos para dar esse mínimo necessário a quem não os tem, a situação seria bem difícil. Então, se a gente tem condição de amenizar essa miséria, que nós façamos. Só que a reflexão que Emmanuel vai fazer é a mesma reflexão que o Cristo faz. Dos cristãos é solicitado um pouco a mais que isso. Além disso, o que a gente faz a mais, né? O amor que a gente deposita nessa ação. E aqui no caso específico da figura do sacrifício, das oferendas, né, e da prece, tudo bem, ótimo que a gente ore, faça a prece, né, se entregue naquele momento de sinceridade ao nosso Senhor, peça por misericórdia, peça por saúde para a humanidade, por esclarecimento para os médicos, para aqueles que estão desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. Excelente, nós realmente precisamos de uma renovação mental, uma renovação psíquica da psicosfera terrestre, e as nossas preces são esse alimento de uma matéria mental um pouco mais purificada. Contudo, quando chega o aguilhão para a gente, quando a gente passa pela prova, como é que a gente reage? Porque às vezes na prece a gente pede paciência. E aí não vem as pílulas de paciência em formato de comprimidos pelo Sedex chegando na nossa casa. Não é assim que Deus age, né? A gente já sabe que quando a gente pede virtude, vem a lição. E pelo exercício da lição, se a gente fizer a lição direitinho, no final vem o aprendizado. E o aprendizado é a virtude. Então, quando a gente fala do dom de Deus, o dom de Deus não é uma auréola que vai caindo do céu e vai pairando sobre a nossa cabeça. O dom de Deus é uma premiação. A gente até pode entender assim, com base no esforço próprio. Então, é por isso que Emmanuel diz, a obediência vale mais do que o sacrifício. Quem não se lembra da célebre frase de Jesus a Saulo de Tarso, às portas de Damasco? Saulo, Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Desobediência, insubordinação, teimosia, uma teimosia saulina tão nossa. E aí o que a gente faz? A gente compra um buquê de rosas e faz uma promessa a Deus, né? A gente faz uma vela da nossa altura e acende para pedir uma graça, a gente reza um terço. Todas essas são formas nobres da gente adorar a Deus, da gente reverenciar esse Deus de amor, esse Deus de bondade. Contudo, é necessário mais que isso. Quando Deus nos aplica as correções, quando Deus nos aplica essas provas para os nossos entendimentos, é necessário que a gente acolha sem reclamar. Embora, dado o nosso estado de imperfeição, a gente ainda reclama, a gente ainda se chateia, a gente ainda incompreende. Mas não é negar a emoção. É lógico que, por exemplo, vamos supor, a gente gostaria de uma grande realização amorosa. E aí a gente se frustra.
Ora, é lógico que nós vamos ficar chateados, né? Que as nossas desilusões vão sangrar o nosso coração. É lógico que a gente se sente magoado, ressentido, que a gente fica triste, melancólico, se sente sozinho, né? Seria patológico se assim não ocorresse, se a gente ficasse completamente indiferente. A mensagem de Jesus visa quebrar a nossa indiferença, porque a nossa indiferença nos aproxima do egoísmo. Então, essas provas vêm também para quebrar as nossas resistências e nos tornar mais sensíveis. Só que a sensibilidade tem os dois lados. A gente tanto se torna mais sensível a ponto de se comover ao ler um texto evangélico, como também a gente se torna mais sensível a ponto de sentir mais a dor moral de uma traição, de uma ingratidão, de uma desilusão. Então, a questão aqui é o seguinte, não é negar a emoção, negar essa dor. A dor vem, mas o que é que eu faço com esta dor? Isso está nas nossas mãos. Não obstante me sentir triste, eu converto essa força em trabalho, eu converto essa força em ação do bem, eu utilizo isso para me resignar, né, para entender que essa lição, embora difícil, foi importante para me deixar mais forte, eu me abro novamente para novas possibilidades. Essa é a função da renovação, né? Por isso que Emmanuel vai dizer, não bastará orar. Você ora, os recursos do alto vêm. Quando a gente ora, a gente se torna mais aberto. É como se a gente afinasse mais a nossa antena psíquica para se sintonizar com as vibrações elevadas. Então a gente se torna receptivo quando ora sinceramente, quando ora de coração. E aí, depois que vem essa bênção para nos fortalecer, para nos acalentar, para nos fortificar, o que que a gente faz na vida prática, no comportamento? E aí Emmanuel vai dizer, os profetas frequentemente advertiram Israel contra práticas que não empenhavam o coração. Então, os profetas sempre falaram sobre esses ritos exteriores. E os ritos exteriores não são necessariamente ruins. Por exemplo, nós costumamos fazer ritos para marcar passagens. Batizado, aniversário, casamento, réveillon, né? Todas essas festas, comemoração de bodas, são ritos, são festas que nós fazemos do lado de fora para lembrar datas, para fortificar vínculos, para fortalecer propósitos, né? Para alinhavar compromissos. Ou seja, o rito é um pretexto para que nós possamos envolver, engajar o nosso coração nessa proposta maior, nessa proposta de amor. Então, em relação a isso que os profetas advertiram Israel, não o rito pelo rito, a prática exterior como ato mecânico, mas que tivesse o envolvimento do nosso coração. E aí, os teólogos de Jerusalém também vão dizer que os profetas também advertiram contra uma confiança presunçosa na presença de Deus em seu templo. E, às vezes, eu acredito que nós estamos querendo repetir, né, esse traço da hipocrisia farisaica nos centros espíritas. É lógico que por conta do distanciamento social, do isolamento, nós sentimos falta. Não é a mesma coisa de nós nos reunirmos, né, numa congregação para assistir uma preleção doutrinária no centro, tomar o passe coletivo. Não é a mesma coisa do passe individual. Não é a mesma coisa das nossas trocas afetivas, dos abraços que a gente dá, dos elogios, dos reconhecimentos, né, de conversar com os nossos amigos. É lógico que é diferente, mas a gente também não pode ter essa confiança presunçosa que Deus só está no centro. Deus está interno. Deus está em tudo. Ele está presente em todo e qualquer lugar. Basta que nós possamos sentir a presença de Deus. Então é importante que a gente entenda também isso, para que esta pandemia também nos sirva de renovação de hábitos, para que a gente consiga abrir os nossos olhos, porque essa é a função do aguilhão, é nos mobilizar para frente,
É fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, reavalie algumas atitudes enquanto nós estamos a caminho. E aí, a espiritualidade, que ela pode ser definida como esse culto interior, ela nunca foi tão convidada, nunca nós somos tão convidados a desenvolver, aprimorar a nossa espiritualidade como agora. Porque afastados desses ritos exteriores, né, da nossa mobilização, porque quando a gente se arruma para se preparar para assistir a doutrinária no centro, é todo um rito. A gente se arruma, a gente se prepara psiquicamente, vai para o centro, senta, começa a ficar em oração, a meditar, né? E tudo isso que a gente antes se preparava para ir para fora, a gente deve continuar se preparando para ir para dentro. Porque as preleções doutrinárias, elas continuam acontecendo. Veja o caso desta, né? O centro, ele disponibiliza no mesmo horário habitual a doutrinária. As ideias, elas estão sendo difundidas, né? E isso também vai criando sugestões mentais em quem assiste, que por sua vez vai tendo raciocínios desdobrando a partir daquilo que ouve. E tudo isso vai fortalecendo-nos nessa corrente psíquica, irmanadas no amor de Deus. Este é o nosso culto interior. É para isso que nós estamos estudando o Espiritismo, vivenciando aquilo que a gente estuda na doutrina. Então, os teólogos de Jerusalém vão dizer que o culto interior se afirma mais quando há disposições do coração, quando a oração, a obediência, o amor tomam em si o valor do culto. Então, não é mais o culto pelo culto, ir para o centro como eu vou para o shopping, como eu vou para qualquer outro lugar em que eu encontro pessoas. É lógico que a gente vai para o centro também para encontrar pessoas, mas a gente precisa entender que muito mais que isso, nós precisamos estar com o nosso coração receptivo para que aquelas sementes que estão sendo derramadas possam cair no nosso coração, até para que o nosso passe que a gente toma tenha melhor proveito, né? Para que a gente fixe aquelas energias e elas nos restaurem para os embates da semana que vai se iniciar. Então, a lei, por mais que tenham esses sacrifícios repetidos, ela é incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam de Deus. O antigo profeta Joel, no Velho Testamento, seu capítulo 2, vai colocar uma expressão que eu gosto muito. É necessário rasgar o coração. Rasgar o coração. Entregar-se com sinceridade, com honestidade, de verdade, para esses propósitos. Porque é difícil, né? Rasgar o coração dá uma conotação da dor que é aceitar o evangelho como lema de vida. Porque a gente vai na contramão dos interesses que a sociedade tenta impor todos os dias. Então a gente começa a agir de uma forma meio estranha para a maioria. E é por meio desses sacrifícios que nós vamos nos renovando, né? Porque muitas vezes, nesses sacrifícios dos animais, olha que ato de violência contra nossos irmãos menores, banalizando a vida, ainda que não seja a vida humana, né? Mas sacrificando animais, achando que essa seria uma forma de adorar a Deus ou de eliminar os nossos pecados. Bem se vê o quanto que ainda estávamos, né, na nossa infância espiritual. Mas hoje no Espiritismo, será que, embora a gente não use o sacrifício de animais, será que a gente não sacrifica as plantas? Será que a gente não sacrifica outras coisas externas que realmente, será que realmente nós estamos atingindo os nossos propósitos dessa comunhão divina através dessas ações externas?
E aí eu lembro de O Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, questão 653. Os bons espíritos vão responder a Kardec: a verdadeira adoração está no coração. Né? Eles falam repetidamente. Deus vê as intenções, os bons sentimentos são muito mais bem vistos do que os atos exteriores. Deus não está preocupado com os atos exteriores, sempre reconhece as motivações de cada um. Então, Emmanuel começa a mensagem ressalvando: são respeitáveis todos os movimentos de culto. Por quê? Porque os movimentos de culto, mesmo que seja exterior, mesmo que seja fazer o bem para se aparecer, mesmo que seja ir para o centro para que tenha aquela pecha do bom moço, né? Tenha aquela socialmente seja visto como um homem de bem, deixa. É respeitável. Porque melhor estar nesse movimento, ainda que hipócrita, mas um movimento que, pelo menos por fora, se aproxima, né, de um ambiente religioso, do que estar direcionando essa força para outras atividades. Mas não bastará. É necessário que nós possamos fazer do lado de fora, mas construir uma realidade interior que seja consoante àquilo que a gente externa, aquilo que a gente publica, aquilo que a gente demonstra. Então, Emmanuel explica: são respeitáveis esses movimentos, primeiro porque dão um bom exemplo. Então, se eu estou vendo Maria se encaminhando todo domingo para o centro espírita, e o comportamento de Maria é um comportamento cordial, equilibrado, pacificador, paciente, eu vou começar a observar Maria. E às vezes nós servimos de vitrines, principalmente nós espíritas. Por quê? Porque nós temos grandes expoentes que vieram antes de nós, que são os nossos precursores, a quem nós devemos muito, que foram os desbravadores dos caminhos do espiritismo e que popularizaram o espiritismo no nosso país, principalmente. Então, hoje o espiritismo tem um reconhecimento de caridade, de fraternidade, né? Pense, por exemplo, de Valdo Franco, é uma grande vitrine para o espiritismo aqui na Bahia e em outros estados e ao redor do mundo. Então, nós somos também responsáveis por isso, né? Não é que o mal proceder de um vá derrubar a doutrina espírita, mas se nós estamos abraçados a este ideal, nós precisamos honrar este ideal. Então, mesmo que não queiramos, nós estamos sendo observados, e também pelos desencarnados. Nos lembremos que o Espiritismo matou a solidão. Nós sempre estamos conectados com outras mentes. Emmanuel diz isso na obra Pensamento e Vida. Mentes que se associam conosco em todo e qualquer assunto. Quando a gente está vendo novela, quando a gente está fazendo as nossas atividades, assistindo lives, assistindo palestras no YouTube, quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando, mentes se associam a nós. Daí a nossa responsabilidade com o que a gente faz para nós e para aqueles que mourejam conosco, né? Além disso, como dissemos antes, esses atos exteriores podem virar um movimento interior, mas não bastará. E aí Emmanuel começa a dar exemplos. Por exemplo, utilizo a oração para fazer uma súplica num momento de remorso por algo que eu cometi. Ótimo. Mas isso deve gerar mudança de conduta. Pelo menos esforço positivo. Quando vier a intenção, eu pelo menos me coloco para repelir o mal, que ainda está em mim. Se eu utilizo a oração como uma rogativa no momento de profunda aflição, importante. Porém, eu preciso conhecer a lição que a dor vem me dar. É um difícil aprendizado, mas eu preciso estar disposta a entender essa lição da dor. Então, não é rogar para que a aflição não chegue, é rogar para que quando a aflição chegue, eu tenha resistências morais suficientes
para que eu possa resistir, lutar e perseverar até o fim. Veja que na oração do Pai Nosso, que nós começamos aqui a nossa preleção, livrai-nos de cair em novas e em velhas tentações. Não é da tentação. As provas são necessárias para o processo de aperfeiçoamento. Elas são bem-vindas. Nós precisamos acatá-las, aceitá-las, né? Outra coisa que Emmanuel fala, oração para solicitação na dor, ou seja, amenizar o sofrimento, oração como consolo. Ok, mas isso deve servir para afeiçoar o coração ao serviço divino. Ao lado da dor, a consolação. A doutrina espírita nos explica isso. E uma das reflexões mais importantes que Emmanuel faz nesse capítulo, não somos nós quem fazemos um favor a Deus. Se ainda não ficou claro, é melhor que fique. Porque não somos nós que fazemos um favor a Deus. É Deus sempre que nos concede um favor. Mesmo quando Ele nega a nossa rogativa. Mesmo quando Ele não cede aos nossos caprichos pueris. Como Pai de amor e bondade. De toda sabedoria. Então, na essência, vai dizer Emmanuel, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Isso responde àquela pergunta célebre. Se Deus sabe das minhas intenções, das minhas necessidades e dos meus desejos, qual a necessidade que eu tenho de orar? Não é para Deus. Tipo, como se a gente estivesse mandando um memorando, um telegrama. Olha, Deus, deixa eu fazer aqui a minha lista de pedidos. Não é para Ele, é para nós. A oração nos eleva. A oração nos aclimata psiquicamente. A oração nos sintoniza. A oração nos faculta acessar um clima psíquico que ainda não é o nosso normal. Não é o nosso habitual. Porque, infelizmente, a grande maioria de nós não vivemos em clima de prece. Em geral, a gente, ao longo do dia, dá muitas derrapadas, né? Grosso modo, são mais derrapadas do que estar sintonizado com os benfeitores espirituais. Então, Emmanuel diz, pela oração, nós temos um recurso. Agora a gente precisa usar. Se erramos, retifiquemos. Se ofendemos, nos reconciliemos. Se desviamo-nos, endireitemo-nos. Se perturbamos, harmonizemos. Se revoltamo-nos, disciplinemo-nos. Mas isso é exercício. É por isso que os dias se repetem. As lições, elas se renovam a cada dia. E aí Emmanuel chega a citar isso. Aproveitar a sublime possibilidade da repetição. Cada dia a gente tem novas possibilidades de luta. E aí a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para poder sair desse hábito, né? Desse círculo vicioso no qual a gente muitas vezes se coloca. A oração é esse empurrãozinho. Mas quem tem que caminhar para frente somos nós. E Emmanuel é enfático. Para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Não basta estar orando sempre, assistindo, fazendo as próprias reflexões sempre. Mas a prece traz sugestões. A prece amplia a visão espiritual. A prece proporciona consolações. Mas, para fazer o que é indispensável, orar e renovar os propósitos, paulatinamente, dia a dia. E aí, meus amigos, eu gostaria de falar um pouco sobre a obra Libertação, que inclusive vem sendo utilizada como estudos pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier.
porque a gente tem uma bonita lição sobre oração e renovação nessa obra. No capítulo de número 2, a palestra do instrutor, a gente tem 2 trechos que eu trouxe para poder comentar. Primeiro deles, o benfeitor espiritual da obra vai dizer: os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Trazendo para o ambiente espírita, a gente poderia dizer o seguinte: os átomos que integram a água fluidificada, servida no fim do passe coletivo, são, no fundo, iguais àqueles que estão no bebedouro nas nossas casas. O que muda de uma para outra? A influência magnetizante sobre a água, dos pensamentos sublimes e sintonizados com os benfeitores espirituais. A mesma água que a gente tem servida no centro, a gente também pode rogar aos bons espíritos com sinceridade e amor, que depois, por exemplo, de realizar um evangelho no nosso lar, que eu acredito que todos nós estamos com este evangelho em dia para nos dar forças para os embates do dia a dia, nós também podemos rogar aos benfeitores que fluidifiquem a água da nossa casa, para que a gente vá tomando dia a dia e ajude a nossa renovação. O substrato, água, é o mesmo, mas os nossos pensamentos edificantes, a nossa boa intenção, o nosso coração purificado de bons sentimentos, com sinceridade, rogando auxílio, sempre são atendidos por nosso Pai de misericórdia e de bondade. Tem um outro trecho desse capítulo que o benfeitor vai dizer o seguinte, André Luiz: a ortodoxia do mundo costuma ser o cadáver da revelação. Interpretamos do seguinte modo: os atos externos, esses trejeitos exteriores, esses ritos, acabam enterrando aquilo que é essencial na mensagem divina. Nós estamos tendo a oportunidade agora de tentar nos aproximar um pouco de reviver o que era o cristianismo primitivo. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Olha, o cristianismo primitivo, ele não tinha associações de grandes igrejas, não. Quem lê a obra Paulo Estevão, por exemplo, que é uma das mais belas obras que fala sobre o cristianismo primitivo, vai ver isso. As igrejas cristãs primitivas não tinham recurso para quase nada. Eles se ajudavam com recursos próprios, doações pequenas, pontuais. Era muito mais boa vontade do que recurso material. As associações eram domésticas. Era a casa de alguém que se abria para reuniões. Lembremos dos cristãos primitivos se reunindo em catacumbas, nos cemitérios. Era assim, minha gente. Era assim. Primeiro, por conta da perseguição, e tinha que ser às escondidas. Segundo, por conta da total carência de recursos. Vejam as estruturas hoje dos centros espíritas, em sua grande parte. Que maravilha! Com doações, né, com obras assistenciais, cursos, né? Olha a circulação, o número de circulação de pessoas nos centros espíritas. É bem diferente. Os centros cresceram e, por um lado, isso é ótimo, porque ajuda mais pessoas, divulga mais a mensagem, tem condições de beneficiar mais corações. Mas tem o outro lado. Se a gente não estiver suficientemente vigilante, a gente se perde do que é essencial. O evangelho é essencial. Porque quando a gente está num grupo menor, é mais fácil a gente manter o foco. À medida que a gente se expande, que a gente vai crescendo, controlar tudo isso requer envolvimento de todos os elos desta corrente.
Então a gente está num momento muito especial, porque a gente voltou para casa. Nosso templo agora é o nosso lar. Mesmo que sejamos os únicos na nossa casa que façamos o evangelho, que temos essa fé cristã, não importa. É uma luz que se acende no recinto doméstico e que ilumina não apenas a casa, mas o prédio, a rua. Luz é sempre luz. Sempre clareia um facho de sombra. Então, todas essas considerações, elas são importantes para a gente ver o valor da renovação individual. Jesus não se importava em fazer revoluções mega, blaster, hiper. Escolhia uma cidadezinha pequena, pessoas contadas para serem seus discípulos. Ele não se preocupava com grandes movimentos revolucionários que impactassem, né? Que causassem, como a gente diz hoje. Ele se preocupava em transformar o coração de quem passasse por ele, de deixar uma marca indelével. É este o convite. E aí, no capítulo 9 dessa mesma obra Libertação, Perseguidores Invisíveis, né, tem uma parte que é um processo de vampirização de Margarida, uma personagem da obra, e aí ela vai à missa católica. Todo o nosso respeito, viu? À religião católica. É porque é citado mesmo na obra. E tem nada menos que 800 pessoas lá na igreja. Aí eu vou ler o trechinho do livro. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeça. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Veja que coisa. Pense numa igreja católica, bem ornada, com as imagens dos santos. Ué, Patrícia, mas isso não é idolatria? Né? Colocar a imagem de santo? A gente não tem isso na doutrina espírita, de fato. Mas a espiritualidade usa-os. Sinceridade do coração. Veja o que ele disse. Os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Quem vai a esses recintos, que faz as suas preces sinceras, essas matérias mentais das orações recaem do alto como resposta de vibrações, de consolo, de paz, de lenitivo. E continuam reluzindo, mesmo depois que essas pessoas saem, com o DNA desses crentes sinceros. Eu pensei bem nos centros espíritas quando eu li isso. Imagina. Por isso que a gente, quando entra numa instituição espírita séria de muitos anos, e a gente diz, né? Nossa, que clima maravilhoso, que clima de paz que tem aqui. Matéria mental sublimada dos crentes. A gente pode transformar a nossa casa nesse ambiente psíquico, o lugar onde nós fazemos as nossas orações, o nosso lar, ele pode se iluminar do mesmo jeito. Então veja como esse isolamento tem na verdade esse lado que é uma grande bênção. Mas aí André Luiz vai observar que o celebrante, no caso o padre, tinha a sua mente pairando em outro lugar, afastado da missa. O seu coração não estava lá na missa. Os comungantes estavam pouco sintonizados que recebiam a hóstia. As hóstias coroadas de uma luminosidade resplandecente. E aí os comungantes
pegavam a hóstia, né, deglutiam, e a grande maioria não aproveitava, por questão de sintonia, que faltou. Aí André Luiz chega a dizer: "Mas tinha uma delas, uma senhora fervorosa, de conduta irrepreensível, cujas florações que saía da hóstia foram diretamente depositadas no seu coração". Olha que coisa bonita. Então, meus amigos, já caminhando para o final de nossas observações, eu gostaria de falar sobre o médium Divaldo Pereira Franco. Ficou bastante popular um vídeo que Divaldo publicou nos últimos dias, pedindo preces para a intervenção cirúrgica que ele passou por conta de um problema bastante antigo, né, das hérnias de disco. E eu achei muito interessante o pedido de Divaldo, né. Primeiro, pela exortação humilde de pedir preces para que dê tudo certo na intervenção, para sua pronta reabilitação, enfim. Mas aqui eu gostaria de me aventurar a fazer uma reflexão sobre este pedido. Eu acredito que Edivaldo fez-nos um favor. E não somos nós, a orar por ele, que estamos a fazer um favor a ele. Quando Edivaldo faz um pedido como esse, para os espíritas e não espíritas, porque há quem acompanhe o trabalho dele que não é espírita, ele ajuda para que a humanidade terrestre, que corresponde à sua audiência, se irmane em vibrações de oração. Ainda que o propósito seja a saúde dele, naquele momento, nós estamos aclimatados psiquicamente, irmanados numa grande corrente de vibrações auspiciosas. Com esse pedido humilde, ele nos ajuda a nos elevar de faixa. Que nós possamos ouvir este apelo e orar mais uns pelos outros, a fim de que todos nós possamos colaborar individualmente e em conjunto para modificar a psicosfera da Terra, para que em breve nós possamos participar mais ativamente desse processo de regeneração, para que os nossos atos individuais se unam com uma renovação da humanidade inteira. Nossos votos de muita paz, que Jesus abençoe a todos. Vamos orar. Mestre amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, de nossas imperfeições e iniquidades. Vem ter conosco, Mestre, pela necessidade que temos de alcançar teus sublimes desígnios. Nós queremos agradecer por essa oportunidade e rogar pela saúde de todos aqueles que assistem esse vídeo, de todos os que estão nos hospitais, nas filas para atendimento, de todos os que padecem de adoecimento físico, psíquico e espiritual. Que nós possamos recolher os benefícios dessa oração singela, porém muito sincera, e que o Senhor seja sempre louvado. Que assim seja. Meus amigos, um grande abraço e até a próxima, se Jesus permitir.